Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Sejam bem-vindos, irmãos, a mais uma de nossas aulas. Hoje o nosso tema, ainda dentro da disciplina apologética, é sobre a continuidade do mal. Já entendemos a ideia de mal dentro do campo da filosofia, né? E a gente vai dar continuidade a esse tema que é muito importante, né? Então, quais são os tipos de mal que nós já estudamos, né? Que já observamos, já vimos, que foi o mal moral, né? Além do mal moral, existe outro tipo de mal. E nós compreendemos em aulas anteriores que o mal moral ele não pode ser criado por Deus, né? Mas, na realidade, é a ausência do bem no ser humano que passa a surgir aí o mal moral no coração do ser humano, né? Então, a continuidade do mal, ou seja, a existência ainda, a permanência do mal, né, é um outro problema que faz com que haja alguns questionamentos sobre isso, né? Por quê, né? Porque se Deus existe, por que ele permite ou deixa, né, que o mal ainda aconteça? Então, o questionamento que se vem é que realmente Deus existe, né? Se ele existe, por que ele deixa esse mal ainda existindo na humanidade? Então, eles geralmente perguntam da seguinte forma: se Deus existe, é todo-poderoso, por que permite o mal continuar? Então, esse questionamento não é novo, ele sempre existiu, principalmente no meio daqueles que duvidam sobre a existência de Deus, né? E também questionam da seguinte forma: por que ele não extingue de uma vez? Então, se Deus existe, por que ele não acaba logo com o mal? Por que ele não destrói logo o mal, né? Então, a gente vai ver também uma refutação a respeito disso. Mas, primeiro, a gente vai ver aqui o argumento, né? Geralmente, esses argumentos são argumentos de ateístas, né? Ou de pessoas ateus que não creem na existência de Deus ou que duvidam, né, do Deus da Bíblia, né? Então, vamos ver o que é o argumento desse povo, né? Eles dizem assim: se Deus é bondoso, então ele vai destruir o mal, ou destruiria esse mal, né? Se Deus é todo-poderoso, ele poderia acabar com o mal. O mal, contudo, ainda existe, a observação que eles fazem, né? Deus é todo-poderoso, podia acabar com o mal, mas não acabou. Ou seja, o mal continua a existir. Então, eles chegam à seguinte conclusão: Deus não existe. Então, esse argumento ateísta, né, é um argumento aparentemente assim, sem fundamento, mas é um argumento forte. Quem não tem uma compreensão melhor sobre o assunto, com certeza é embaraçado, né? Mas o cristão, né, que somos nós cremos que Deus tem poder sim de destruir o mal, com certeza, né? Esse mal aí, no caso aí que está em referência, é o mal moral que a gente chama, né? E esse mal moral, ele impera no coração de todo ser humano, em toda a humanidade, que é aquela ideia de desobedecer, imaginar o mal contra alguém, imaginar algo contra alguma pessoa que venha prejudicar, né? É o que a gente chama isso de mal moral. Deus tem poder de tirar isso do ser humano? Tem, né? Porém, seria possível destruir esse mal moral aí sem tirar o livre-arbítrio, né? Por quê? Por que nós entendemos aí em aulas passadas que o mal moral ele só existe por conta do livre-arbítrio. Aquele poder de decisão, aquela liberdade que Deus deu a qualquer ser humano. Então, o livre-arbítrio ele nos dá o que? A possibilidade de optar por coisas ruins, por desobedecer a Deus, por exemplo. Me dá a possibilidade de ofender alguém, uma pessoa, né? Então,
teria uma possibilidade de Deus tirar esse mal moral do coração do ser humano, sem tirar o livre-arbítrio, né? Já que esse mal moral é um resultado do livre-arbítrio que todo ser humano tem? Bom, né? Para que Deus possa tirar, aniquilar, destruir, né, as intenções ruins do coração do ser humano, que a gente chama de mal moral, ele precisaria fazer o quê? Ele precisaria também destruir o livre-arbítrio do ser humano, né? Ou seja, ele teria que tirar essa liberdade do ser humano, porque uma vez o ser humano não tendo mais liberdade de optar, jamais ele iria optar por fazer o mal a alguém ou desobedecer o próprio Deus, né? Pois praticar o bem e o mal é uma escolha. Por que se pratica o bem? Porque você escolhe praticar o bem. Por que você pratica o mal? Por que você pratica coisas ruins? Por que o ser humano opta em roubar, por exemplo, assaltar alguém, matar alguém, trair alguém? Porque ele tem essa liberdade. Ele tem a liberdade de tanto fazer como de não fazer. Então, para que o mal fosse tirado, esse mal moral fosse tirado do ser humano, necessariamente é preciso que Deus também tire essa liberdade do ser humano, né? Essa opção que o ser humano tem de escolher, de fazer o bem ou o mal, de praticar o bem ou praticar o mal. Mas seria possível Deus vencer o mal sem destruir o livre-arbítrio? Então, a gente tem um argumento, né, apresentado, porque nesse quesito de mal moral, Deus ele não vai destruir, mas ele vai nos dar a ideia de vencer, né? Vencer é diferente de destruir, né? O mal sempre vai estar lá como opção. E você, com o livre-arbítrio, você pode vencer esse mal, ou seja, você pode viver sem optar pelo mal. Existe essa possibilidade? Bom, esse argumento nós expomos da seguinte forma: Deus é amor e deseja vencer o mal. Olha só, Deus é amor e deseja vencer, não é destruir. Por quê? Por que Deus não vai destruir o mal moral? É simples. Como nós falamos, o mal moral ele vem da liberdade, ou seja, do livre-arbítrio. Para Deus destruir o mal moral, seria necessário ele tirar o livre-arbítrio. E ele não vai tirar o livre-arbítrio do ser humano. Por quê? Porque o ser humano não seria mais a imagem e semelhança de Deus. Porque que o ser humano tem livre-arbítrio, tem liberdade? Porque ele é a imagem do Senhor, porque ele é semelhante ao Senhor. Deus tem liberdade, Deus tem livre-arbítrio. Por isso que nós temos. Se ele arrancar esse livre-arbítrio do ser humano, ele não pode ser mais a imagem e semelhança de Deus. Porém, assim como Deus tem a opção de escolher o mal moral e não escolhe, assim o ser humano também tem em Cristo Jesus essa opção. Por isso aí que o nosso argumento é que Deus não vai destruir o mal moral, porém vai vencer esse mal moral, né? Então Deus é todo poderoso e pode vencer o mal moral, com certeza. O mal ainda não foi vencido, é por isso que o mundo está em desobediência, por isso que o ser humano ainda continua matando, roubando, destruindo, né? Traindo, ofendendo pessoas, maquinando coisas ruins, etc. O mal ainda não foi vencido, né? Mas um dia o mal será vencido. No fim de todas as coisas, né? Esse mal aí não existirá mais. Por quê? Porque ficará somente aqueles que, com o seu livre-arbítrio, né, vai estar optando somente em fazer o bem, que é obedecer ao Senhor e à sua palavra. Então vamos ver aqui o propósito do mal. Existe propósito no mal, né? Bom, que tipo de mal pode ter um propósito? Com certeza o mal moral não se encontra um propósito nele, né? Mas existe outro mal que há um propósito neles. Que mal é esse? É o mal físico, né?
O que é o mal físico? O mal físico é representado pelas dores que um ser humano sente no seu corpo, né? Pelas catástrofes, né, que existem na natureza, como tsunami, como terremotos, tempestades, furacões. Tudo isso são males, né, que acontecem no mundo físico, né? Não é algo subjetivo, mas é visto, é observável, né? Existe um propósito nesse tipo de mal, né? Com certeza tem. Tem como surgir o bem de uma situação tão terrível como essa, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos que com certeza você está visualizando de uma pessoa sentindo dores de cabeça, né? De uma tsunami vindo sobre uma cidade, de um terremoto onde uma ponte se mexe e ali com certeza se tiver alguém poderá morrer, né, se acidentar e etc. Vimos em uma tempestade que também ocasiona grandes prejuízos e muitas vezes até morte. Temos aí um furacão também que ocasiona destruição e assim por diante, né? Então, diante desses males aí, pode surgir um propósito para o bem, né? Com certeza sim. Mas tem mal que parece não ter nenhum propósito para o bem, ou não tem nenhum propósito bom. Então, baseado nessa aparência, escute bem aí, é nessa aparência, né, surge o seguinte argumento, né? Ou seja, baseado na ideia de que tem males no mundo físico que a gente vive, que aparentemente não tem propósito nenhum para o bem, aí surgiu um argumento, né? Esse argumento a gente vai ver, que diz assim: um Deus que é bondoso, com certeza tem um bom propósito para tudo. Esse é um argumento ateísta, né? Mas não há nada de bom em alguns casos de sofrimento. Então, o ateu, ele observa o sofrimento, né, que acontece na humanidade, a guerra, por exemplo, né, os furacões, os terremotos, né. Ele observa que na sua concepção, na sua forma de ver, ele não consegue visualizar nada de bom em relação a essas catástrofes, né. Então, ele conclui o quê? Deus, um Deus de amor, jamais existiu, ou jamais existirá, ou jamais existe, porque se existisse, ele agiria em todos esses males, né? Então, isso aí é um argumento ateísta, aparentemente é um argumento lógico, né? Parece ter uma lógica por trás disso, mas a gente vai observar que não há essa lógica, ela não se sustenta. Por quê, né? Bom, nós temos aí pessoas que, através do sofrimento, se tornam pessoas melhores. Tem pessoas que passam por uma situação de um câncer, por exemplo, é uma pessoa muito ruim, e acaba ficando uma pessoa humilde, uma pessoa simples, né? Mas tem outras pessoas que passam aí por um sofrimento desse e que ficam pior, se revoltam, ficam amarguradas, esculhambam com Deus, ofende a pessoa de Deus e etc., né? E justamente são por conta desses casos que há o argumento de que um Deus de amor não existe, porque a pessoa está sofrendo, né? Há pessoas que superam doenças terríveis, como o câncer, né? Porém, há pessoas com o mesmo problema e morrem. Qual foi o propósito disso? A pessoa morreu, né? Que propósito bom teve nessa que morreu? Então surge o questionamento: qual o propósito do sofrimento para aqueles que, com ele, ficaram piores? A pessoa passou pelo sofrimento e com aquele sofrimento ficou pior. Bom, qual o propósito da doença naquele que não se recuperou? Se todo sofrimento no mundo físico, né, tem um propósito bom, então por que aquela pessoa que estava doente não se recuperou, faleceu, por exemplo? Qual foi o propósito bom naquilo, né? Por isso que o argumento ateísta em relação a esses sofrimentos, né, se torna um argumento forte, né?
E se o cristão ele não tiver um contra-argumento com propriedade, né, principalmente pautado na Escritura, com certeza ficará sem um argumento, né? Mas o que é que nós temos, né? O teísmo ele vai responder a esses questionamentos aí de uma forma bem precisa, né? E mostra que pelo fato do ser humano ter uma mente finita, ou seja, uma mente bem limitada, né? Ele não consegue perceber o bom propósito em meio ao sofrimento. Ou seja, não é porque o ser humano não consegue ver um propósito bom na vida daquele que não superou a doença e morreu, ou naqueles que sofreram aí pelo um tornado, um furacão e faleceram, que não haja um propósito bom ali. Apenas as pessoas não estão vendo, não estão enxergando, né? Ou seja, não é porque alguns não conseguem perceber ou discernir, né, um bom propósito, que não exista um bom propósito. Então, o argumento teísta, né, é exposto da seguinte forma: um Deus que é amor e infinitamente bondoso tem um propósito para tudo. Olha só, Deus tem um propósito para tudo, não importa que tipo de sofrimento a pessoa esteja passando. Existem males que não se percebe nenhuma bondade, ou seja, o fato de não perceber não significa que não exista. E por que muitos não percebem? A mente infinita do ser humano não permite que ele consiga observar ou ver, né? Então, todo mal tem um bom propósito. E é claro, esse mal que a gente está falando é o mal físico, né? É o mal, as coisas ruins que acontecem no corpo humano, é as coisas ruins que acontecem na natureza, que prejudica o ser humano, não é o mal moral, né? Então, a percepção aí da bondade divina em meio aos males depende de pessoa para pessoa. A ignorância humana, né? Ou seja, a brutalidade humana, né? A falta de conhecimento do ser humano impede de muitos perceberem a bondade de Deus. Isso aí é fato, né? O ser humano, por não ter a capacidade ou capacidade suficiente para perceber a bondade de Deus em tudo, inclusive nas coisas ruins, acaba que blasfemando do seu Criador. Inclusive, né, antes da gente falar aqui sobre esse slide, muitas pessoas dizem: pai, onde é que está a bondade de Deus numa pessoa que está sentindo uma forte dor de cabeça, por exemplo? É simples. O que é a dor de cabeça? A dor de cabeça ou a dor em qualquer lugar do corpo humano? É o corpo humano dizendo ou avisando a pessoa que do seu organismo, alguma coisa no seu corpo está errado. A ideia da dor ali é fazer com que você procure um socorro. Olha só a bondade de Deus aí. E muitas vezes a pessoa não tem esse discernimento e acaba que aí blasfemando contra Deus, né? Mas Deus, na realidade, tem um propósito para tudo. Tudo que Deus criou foi para o bem do ser humano. A ideia de Deus era que todos usufruíssem dessa bondade demonstrada nas coisas criadas. Então, você olha aí para o planeta, olha aí para o que está fora do planeta, né? Deus criou isso para quê? Para o ser humano usufruir, né? Então, Deus criou o sol, Deus criou a água, Deus criou a terra, ou seja, o solo. Qual a ideia de Deus? Que o homem viva bem na natureza, né? As estrelas que lá existem à noite, segundo o livro do Gênesis, não foram criadas aleatoriamente, porque Deus queria colocar elas lá. Mas o livro do Gênesis vai dizer que Deus criou as estrelas e a lua para iluminar a terra à noite, né? Ou seja, para que o ser humano não vivesse no escuro. Então, tudo que Deus fez foi com boas intenções para o ser humano, né? Porém, a gente vai observar que pode surgir algum tipo de mal através de algumas coisas criadas por Deus para o bem do ser humano. Vemos aí o caso do sol. O sol ele foi criado para quê? Para iluminar a terra, né? E para cooperar na preservação da vida. Sem o sol não tem vida, né?
Inclusive o sol também gera algumas vitaminas no corpo humano, né? Mas com a exposição exagerada aí aos raios solares, né? O corpo humano, ou na pele do corpo humano, vai desenvolver o quê? Câncer de pele, que é um mal físico. O câncer de pele é um mal físico. Mas por causa do quê? Por conta da exposição exagerada ao sol. Ou seja, o sol é uma criação de Deus e que é boa para o ser humano, é boa para todo o planeta, né? Porém, dessa criação que é um bem natural de Deus para nós, pode vir um mal, que é o câncer de pele, né? Vimos outra aí que é a água, né? A água, ela foi criada para manter a vida, né? Ninguém vive sem a água, né? Ela mantém não somente a vida humana, mas a vida animal, a vida vegetal, todo tipo de vida precisa da água, né? Porém, através de inundação, pessoas morrem, pessoas falecem, algumas pessoas perdem a vida. Quer dizer o quê? A água é algo bom, porém desse algo bom pode vir algo ruim, né? Que a gente chama de mal físico. Outra coisa que Deus nos deu foi a terra. A terra não necessariamente aqui no sentido de planeta, mas terra, solo, né? Por quê? Porque na terra o que o ser humano planta, ele colhe para a sua sobrevivência. É da terra que os animais também sobrevivem, se alimentam dela. Porém, por algum motivo, nessa terra vêm os terremotos, né? Que ocasionam a destruição, trazendo males para as pessoas, prejudicando as pessoas, ou trazendo prejuízo ao ser humano, também aos animais, e ocasionando muitas vezes até morte. Então, das coisas que Deus criou, que é boa para o ser humano, também pode vir algum tipo de mal físico. Isso aí é fato, né? Então, de acordo com as observações que nós vimos aí há pouco, né, percebe-se que o mal resulta indiretamente do bem, né? Que mal é esse? O mal físico, né? O mal físico, ele resulta, ou seja, ele é o resultado, né, de uma forma indireta de um bem que Deus criou para o ser humano. E esse argumento a gente representa ele da seguinte forma: para tudo que Deus faz, há um bom propósito, mas do bom propósito pode surgir um tipo de mal, né? Então, algum mal terá origem em algum propósito bom. É o que a gente viu anteriormente, né? Deus criou o sol, por exemplo. Qual o propósito de Deus criar o sol? Manter a vida na terra. Porém, com a exposição exagerada ao sol, pode surgir um tipo de mal, que é o câncer de pele. E em outras situações, queimadas, né? Quantos lugares não sofrem queimadas? E assim por diante, né? Então, esses males que têm origem nos bons propósitos, muitos deles são ocasionados pela própria ação do ser humano. Então, aqui vem aquela história, né? E por que esses males são ocasionados, né? Dos bons propósitos de Deus, né? Bom, alguns deles são por conta da ação do ser humano, né? Exemplo, temos aí as queimadas, que elas são ocasionadas pelo quê? Pelo sol. Porém, essas queimadas têm origem numa má ação humana, que é o ato dele afetar a camada de ozônio, né? Os raios solares vêm com mais forte, né? E assim vai surgindo as queimadas, né? Há outras como os terremotos, por exemplo. Esses males como os terremotos não é um resultado de uma ação humana, né? Ele simplesmente acontece. Por que ele aconteceu? Bom, aí já é uma outra situação que é necessário ser avaliado, né? Existem alguns males aí que é por pura ação humana, mas outros males físicos não. Então, na realidade, o mundo físico e tudo que há nele está se deteriorando, ele está se destruindo, né?
Ele está morrendo. Inclusive o próprio ser humano, né? Mas Deus tem o poder de vencer esse mal aí, que está acontecendo com o mundo, o universo todo, né? Um dia o mundo atual, esse mundo que a gente vive, né? Ele será substituído por um melhor, que não morre, que não há destruição, né? De acordo com a segunda carta de Pedro aí, né? Capítulo 3, versículo 13. E a morte humana um dia será vencida também pela ressurreição, né? Paulo falou muito disso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 40. Então, esses males físicos aí, um dia todos eles terão fim. Tanto o mal físico que acontece no próprio ser humano, como as doenças, né? Porque uma vez o ser humano sendo revestido de um novo corpo, um corpo espiritual, ele não vai mais sofrer o desgaste das doenças, das enfermidades, né? O próprio planeta Deus gerará uma nova terra, uma terra com certeza sobrenatural, onde nenhum desses males aí vai afetar o ser humano. Então, o mal físico existe. Alguns deles são ocasionados pela ação humana, porém chegará um dia em que nenhum deles existirá mais. Então vamos ver aqui a questão do mal físico, né? O mal físico, como sabemos, está relacionado que às coisas ruins, às coisas terríveis que acontecem aí no mundo, né? Que são as catástrofes. Que catástrofes são essas? A gente já deu os exemplos, que é os tornados, furacões, terremotos e etc., né? Nem todo mal físico ele é ocasionado por causa do livre-arbítrio. É uma coisa importante também a gente salientar, né? Então, qual será a razão do mal que acontece na natureza e que afeta muitas pessoas, inclusive as pessoas inocentes, né? Por exemplo, um terremoto não é ocasionado pela ação humana. Então, não tem nada a ver com o livre-arbítrio aí, mas ele acontece. E quando acontece, nós dizemos assim, poxa, tantas pessoas morreram de uma forma inocente, né? Bom, a resposta a essa pergunta aí, ela pode ser dada da seguinte forma aqui, pelo menos aparentemente lógica, né? O livre-arbítrio é a causa do mal moral, com certeza, né? Nem sempre o mal físico é ocasionado por causa do livre-arbítrio, com certeza. O mal físico não tem explicação no livre-arbítrio, então Deus é responsável pelo mal físico. Olha só a conclusão do ateísta, né? O mal físico ele gera sofrimento e morte aos inocentes. Logo, Deus é culpado pelo sofrimento e morte dos inocentes. Então, isso aqui é um argumento forte, é um argumento forte. Aparentemente, ele tem lógica, né? Esse argumento coloca a culpa de todo o mal físico na pessoa de Deus, como os terremotos, os tornados, os furacões, tsunamis e assim por diante, né? Mas será que esse argumento tem razão? Será que esse argumento realmente tem lógica, né? Então é o que a gente vai ver. O teísmo, né, que é os cristãos, né, rejeita o argumento aí apresentado, com certeza nós rejeitamos quase que completamente, né? Porque entende que todo mal natural, que é o mal físico, né, é consequência do livre-arbítrio do primeiro casal. Isso aqui é uma coisa interessante. Olha só que argumento nosso, né? O argumento que a gente tem é que todo mal na natureza, como terremotos, inundações, tsunami, furacões, né? E não só isso, com a própria deteriorização do universo, do planeta, vem do livre-arbítrio do primeiro casal humano. Por quê? Porque com o livre-arbítrio, eles pecaram contra Deus, né? Cometeram um mal moral, e esse mal não ocasionou prejuízo somente ao primeiro casal. Ocasionou prejuízo a todos os seus descendentes e também a toda a criação. Toda a criação, o planeta, o reino animal, né? o universo e assim por diante. Então, a gente vai representar aí esse argumento
Da seguinte forma: o livre-arbítrio de Adão e Eva possibilitou a existência do mal moral, que também ocasionou o mal físico. Olha só, eles, com a liberdade que Deus deu a ele de escolha, em algum momento da vida deles, da qual nós não sabemos, eles resolveram optar em desobedecer a Deus. Essa desobediência a Deus a gente chama de mal moral. Só que através dessa desobediência, que é o mal moral, ocasionou o mal físico. O que é o mal físico? É a própria morte do ser humano, que o ser humano passou a envelhecer, passou a adquirir doenças, enfermidades, passou a sentir dor, e o próprio planeta começou a sofrer também, né? Por isso que vem existir os tornados, por isso que vai existir as inundações, as tsunamis, né? Tudo passou a morrer, conforme a gente vê em Romanos 5:12, né? E de acordo com esse argumento nosso, esse argumento cristão, esse argumento teísta, ninguém é inocente. Quem é inocente? Romanos 3:23 vai dizer o quê? Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então ninguém é inocente. Olha que, por mais que alguém aparentemente tenha morrido inocente por causa de um tornado, porque ele não ocasionou o tornado. Ninguém ocasionou o tornado, pelo menos naquele momento, né? E simplesmente ele morreu ou ela morreu, é um inocente? Não. Porque todos que descendem de Adão e Eva são pecadores, logo não são inocentes. Então Deus não é responsável pelo sofrimento, nem pela morte de inocentes. Então, por que há morte? Por que o ser humano morre? Por que o animal morre? Por que o reino vegetal morre? Por que o planeta está morrendo? Por que o universo está morrendo? Por causa do pecado do primeiro casal humano. Então, quem é a causa de todo o sofrimento do mal físico? É o próprio ser humano, e não Deus. Então, o nosso argumento é um argumento também muito forte e muito interessante. Logo, compreende-se que o livre-arbítrio de Adão e Eva trouxe não só a eles e aos seus descendentes o sofrimento e a morte, mas também ao mundo físico trouxe o quê? Catástrofes naturais, né? Então, apesar de todo o mal que há, Deus restituirá os santos de todo o mal físico, transformando o seu corpo, né, o corpo mortal dos salvos, né, serão transformados num corpo imortal, ou seja, um corpo que não sofre a dor, um corpo que não envelhece mais, um corpo que não vai mais se destruir, né? Vai ser um corpo incorruptível. Então Deus, ele vai um dia vencer esse mal físico que foi ocasionado aí pelo primeiro casal humano, e pelo fato de nós sermos seus descendentes, também sofremos aí as consequências, né? Eu espero que você tenha compreendido a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.